Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui, né? Cada um na sua casa, cada um tentando se proteger da melhor forma, mas a vida não pode parar. E alguns alunos estão tendo dificuldade no gênero textual resenha, né? Então, eu resolvi estar fazendo essa videoaula tentando explicar para vocês da forma melhor que vocês podem desenvolver resenha, que foi um dos trabalhos pedidos nesse primeiro plano de estudo à distância, tá? Vamos lá. A resenha é um tipo de texto científico. Por que é texto científico? Porque a resenha, ela tem como objetivo principal transmitir ideias ou resultados. Você vai fazer uma resenha que nada mais é do que a descrição e análise de uma obra. Você vai transmitir as ideias principais, mas você vai colocar as suas impressões sobre aqueles fatos que você está descrevendo, sobre aqueles dados que você está colocando. E, tradicionalmente, existem dois tipos de resenha, mas a gente acaba usando só a resenha crítica ou opinativa, né? Como um professor meu me dizia, falou que é resenha, não precisa nem falar que é crítica, porque se está pedindo uma resenha, você vai ter que colocar suas impressões sobre o texto analisado, sobre o texto lido. Mas vamos lá sobre as definições que a gramática normativa traz. A resenha descritiva, ela apenas vai descrever os fatos correlacionados. O que são fatos correlacionados? São fatos que têm relação entre si, né? Descreve e correlaciona informações. Vai descrever e vai ver o que é parecido nessas informações que estão sendo descritas acerca de um tema ou livro resenhado. Não, nesse caso, não há espaço para opinião, é apenas uma composição informativa. O meu professor me dizia que essa resenha descritiva nada mais é do que um resumo, né? O que a gente tem que se concentrar é na resenha crítica ou opinativa. Por quê? Porque ela descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Você vai relacionar as informações que estão presentes nessa obra com as suas impressões em relação a essa obra ou as suas impressões de mundo, porque geralmente a resenha traz um assunto polêmico, né? Há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo, argumentativo. Informativo por quê? Porque você vai estar apresentando o assunto como se fosse uma espécie de resumo do texto e você vai estar argumentando. O que é argumentando? Você vai estar colocando a sua opinião sobre aquele texto que você está trazendo. Como eu falei para vocês, no caso da atividade proposta, é uma resenha crítica. Você vai fazer uma resenha crítica, um resumo com as suas impressões, com as suas opiniões sobre o texto lido. As principais características da resenha é objetividade. O que é objetividade? É uma linguagem explícita, uso do sentido literal. Você não pode fugir da realidade no seu texto. Você tem que trazer o sentido denotativo, o sentido real das palavras, das frases, dos termos que você está usando, tá? E tem que ser uma linguagem mais objetiva, né? Você não pode ficar dando voltas no seu texto, falar a mesma coisa várias vezes, não. A resenha, ela é objetiva e clara. Concisão, você tem que dizer o necessário. Um resumo curto, com opiniões claras, com opiniões que você consegue justificar se você for perguntado sobre elas, caso elas não estejam justificadas no seu texto. Utilização de um método. Que método seria esse? Um método claro e objetivo. A sua resenha, ela tem que ser boa o suficiente para convencer a pessoa de ler aquele livro, ou de assistir aquele filme, ou de fazer a pessoa desistir, tá? Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções de resenha, que é o resumo e a análise dos dados. Você faz o resumo da obra, conta ali do seu jeito, e depois você vai analisar o que você vai fazer nessa análise, colocar as suas impressões, as suas opiniões. Uso da norma padrão da língua. O que é isso? Você não vai poder colocar gírias, você não vai poder colocar palavrões, você tem que ter cuidado com a sua linguagem no texto escrito. E você tem que manter a clareza daquilo, tem que tomar cuidado para não repetir muitas palavras. E recomenda-se que a norma padrão seja a variante da linguagem utilizada nas resenhas. Para quê? Para ser compreendida pela maioria das pessoas.
Mas, no caso das resenhas atuais, uma coisa que a gente deve levar em questão é o público-alvo. Se eu estou escrevendo para jovem, eu tenho que lembrar da linguagem que o jovem usa, mas sem as gírias, sem os palavrões, sem as palavras de baixo calão, sim voltado para a norma culta, sempre voltado para a norma culta, tá? Antes da produção da resenha, o que é necessário? Leitura e reflexão da obra. Você vai ler, você vai refletir sobre aquela obra, você vai ver o que tem de bom ali, o que tem de ruim, se merece que outras pessoas leiam, se é importante que outras pessoas leiam, se vai acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Depois você vai fazer o resumo, clareza nas ideias principais do autor. No caso do conto, que eu pedi para vocês lerem e fazerem a resenha, vocês vão fazer um resumo do conto, né? Contar lá de forma mais concisa, de forma mais curta, a história que está descrita naquele conto gigantesco, que vocês devem ter reclamado horrores de ler, né? Selecione dentre as ideias principais uma que será destacada. No caso do conto que eu pedi para ler, a ideia principal que é trazida ali é a vingança. O Ricardo, ele queria se vingar da Raquel, porque a Raquel trocou ele por alguém que tinha mais dinheiro. Então, a forma que ele encontrou de se vingar dela, vocês vão ler lá no texto, a forma que ele encontrou de se vingar dela. Emitir um julgamento de valor. O que é um julgamento de valor? A utilidade, a importância daquele texto. A utilidade, no caso do conto, é entreter, é chamar a atenção, né? O conto, o poema, o objetivo deles é entreter. O que é entreter? É te dar uma forma de distração. Nesses dias que a gente está fechado em casa, uma boa alternativa seria a leitura, né? Qual que é a utilidade da leitura? Entreter. Não é só passatempo. A leitura te faz viajar, tá? Com fundamentação, emitir um julgamento de valor com fundamentação. Você vai dizer a utilidade daquele texto, o conto, a função dele é entreter. Com fundamentação. Por que é entreter? Porque vai estar mostrando um julgamento de valor da humanidade, que é a questão da vingança, mas de que forma que essa vingança é colocada lá no texto. Elaborar a resenha a partir dos passos anteriores. E ao fim, você deve se identificar. Você deve colocar quem você é, o porquê que você está desenvolvendo aquela resenha, tá? Vocês vão fazer uma resenha crítica do texto Venha Ver o Pôr do Sol. É um texto longo, como eu já disse, inclusive no plano de estudo eu coloquei que era um texto longo, mas, na minha opinião, é um conto muito bom. A leitura dele, ela é uma leitura leve. Se você começar a ler, você vai ver que é um texto bom, é um texto fácil de ler, é um texto fácil de entender. Só que ele tem um final inesperado, né? E para vocês saberem o final, como que o Ricardo se vingou da Raquel, aí vocês vão ter que ler o texto. Eu aguardo esses textos assim que a gente retornar, tá? Pessoal, eu esqueci de mencionar para vocês sobre como que vocês vão começar a resenha. Vocês podem começar falando da autora, da Lígia Fagundes Telles. Começar falando que ela é uma escritora contemporânea. Começar falando que a opção dela é por textos narrativos, que envolve o leitor num mundo maravilhoso, que traz também para a literatura conflitos próprios da humanidade, como é o caso desse texto, que fala da vingança, né? E aí depois vocês fazem um resumo das principais informações. O Ricardo, ele era apaixonado pela Raquel, os dois tinham um caso, e ela trocou ele por alguém mais rico. E aí ele convidou ela para ver o pôr do sol, e falou para ela que era o pôr do sol mais lindo que ela ia ver. E aí depois ele aprontou com ela, né? Acabou fazendo uma coisa muito ruim, como vingança. E ainda saiu sorrindo dela. Se sentindo vitorioso por ter se vingado dela. Mas o pior de tudo é que, infelizmente, né, aí entra a minha opinião individual. Infelizmente, existem pessoas ainda que são como o Ricardo, que são capazes de fazer atos assim, de atentar contra a vida humana por conta de vingança. Aí vocês vão colocar as próprias informações, os próprios dados, as próprias impressões de vocês. É um texto bom? Vale a pena a leitura? Apesar de longo, vale a pena ler? Apesar de ser um texto longo, ele é bom? A leitura dele flui, a leitura dele é leve?
As palavras são simples, é uma história simples de você entender. Ela tem uma característica que te leva a imaginar toda a história, te coloca como se fosse um personagem observador de toda essa história. Outro dado importante que é bom você colocar na sua resenha é se você gostou. Se você gostou ou se você não gostou. E você justificar, argumentar o porquê que você gostou e o porquê que você não gostou, tá? No mais é isso, bom trabalho, qualquer dúvida podem me chamar, tá? Tchau, tchau.